Boa noite, queridos irmãos e amigos. Com muita alegria hoje, vamos refletir a lição número 71, intitulada Aproveita, que se encontra no livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, amigos, assinala Allan Kardec no item 766, em O Livro dos Espíritos. A vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, amigos, esse interessante item que se encontra em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, que diz respeito das leis morais, em especial esse item, né, o 766, ele abre o capítulo 6, que fala sobre a lei de sociedade. Muitas das vezes, na nossa caminhada, questionamos a utilidade de nos encontrarmos em sociedade, de vivermos uma vida dentro de uma sociedade, de precisarmos conviver com o outro, com as diferenças. E grande parte das vezes, observamos a atitude de nossos irmãos e, em grande parte, julgamos equivocadamente essas atitudes. E esses julgamentos, grande parte das vezes, o realizamos de forma cruel e imparcial, sem considerar o outro lado, a outra versão da história. Às vezes, nas nossas atividades profissionais, como por exemplo, ou pode ser também na escola, dentro da família, encontramos irmãos de difícil convivência e não raras vezes nós também, muitas vezes, complicamos e dificultamos o curso natural das coisas. E nessas ocorrências, né, do dia a dia, do cotidiano, questionamos o porquê precisamos conviver com fulano e com ciclano. O porquê precisamos conviver com pessoas com opiniões diferentes da gente. O porquê precisamos conviver com pessoas que a gente não simpatiza muito. O porquê de conviver com pessoas que temos antipatia. Mas a verdade, irmãos, tomamos conta de que precisamos do outro e muito mais do que a gente pode imaginar. Pois bem, vamos construir então uma linha de raciocínio com algumas perguntas. Será que podemos somente conviver com pessoas que gostamos? Será que vamos sempre conviver com pessoas com a mesma opinião que a gente? E nesse sentido, então, né, de opinião, englobamos todos os tipos de opinião, todos mesmo, sejam esses ideológicos ou religiosos. Então, amigos, sabemos que não podemos somente conviver com pessoas que nos fazem bem e que concordam conosco. Precisamos, em todos os momentos, aprender a viver com pessoas com opiniões diferentes, com posicionamentos adversos e principalmente com aqueles que a gente não gosta muito e que não nos fazem muitas vezes bem, que muitas vezes discordam sempre da gente, que muitas vezes nos colocam, como se diz no popular, na saia justa, sempre nos testando, sempre nos questionando, sempre discordando da gente. E a gente vai perceber lá no fundo dos nossos corações o real sentimento da lei de sociedade, todos os sentimentos envolvidos
e que levam ao aprendizado da vida em sociedade. O ser humano é um animal sociável. É impossível a gente viver isolado das outras pessoas. Por isso que a lei de sociedade está dentro da natureza. A gente precisa do outro para aprendermos e, enfim, para melhor convivermos na coletividade comum. Somos abençoadamente agraciados com o belo dom da comunicação, seja, né, ela escrita, falada, seja ela verbal ou não verbal, através de olhares, de abraços, de sentimentos. Grande parte das nossas habilidades, quanto humanos, está relacionada com o outro. Por isso que nós não podemos viver isolados. Precisamos do outro. Com isso, é impossível vivermos isolados e enclausurados longe e distante da sociedade. Mas além de aprendermos com o outro, podemos, através desse contato com os nossos amigos e irmãos dentro da sociedade, desenvolver algo muito precioso que nos auxilia e muito na nossa caminhada evolutiva. E com isso, né, através desse contato com o outro dentro da sociedade, a gente pode desenvolver a caridade. Através da sociedade, podemos aproveitar para desenvolver essa faculdade tão linda. Então, amigos, nas reflexões desta noite, vamos começar a entender e refletir um pouquinho o como podemos aprender e utilizar a vida em sociedade para aproveitar e progredirmos na nossa caminhada evolutiva. Em suma, aproveitar a vida em sociedade para desenvolvermos a caridade. Desculpa. Se não podemos viver em estado absoluto de isolamento da sociedade, já é sabido de todos nós. Kardec, ainda dentro do capítulo 6, no item 767, explora essa pertinente questão. Então, o codificador questiona: é contrário à lei da natureza um isolamento absoluto, né? Ou seja, é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? E os espíritos sabiamente respondem: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Com isso, irmãos e amigos, a vida em sociedade é vivermos à mercê de vários aprendizados que poderíamos ter e vamos ter. E principalmente, como sendo espiritistas cristãos que somos, viver em total isolamento da sociedade seria uma negação aos aprendizados do nosso querido Mestre Jesus, que divinamente exemplificou todas as leis morais que encontramos em O Livro dos Espíritos, principalmente a lei de justiça, amor e caridade. É importante, irmãos, a gente destacarmos na nossa fala e fazermos um pequeno adendo que quando falamos em isolamento total da sociedade como sendo contrário ao progresso e ao desenvolvimento moral, não nos referimos ao momento de isolamento social que passamos durante a pandemia de Covid-19. Nesse período de isolamento, em decorrência, né, da pandemia, não ferimos essa tão preciosa lei que é a lei de sociedade. Naquele momento, né, no período de 2020, 2021, o isolamento em nossos lares foi fundamental para a conservação da nossa saúde, do nosso corpo físico e também a proteção dos nossos familiares e das pessoas que tanto amamos. Quando, então, nos reportamos ao isolamento total da sociedade,
Nos referimos àqueles irmãos que voluntariamente se isolam da sociedade, sem um fim útil, ou seja, aqueles que se isolam da sociedade sem ter qualquer utilidade esse isolamento, que muitas vezes se distanciam da convivência social por vários motivos, seja esta por uma revolta com a sociedade, ou uma mágoa muito grande, ou até mesmo uma descrença total na humanidade, e entre muitos outros motivos. Pois bem, adendo feito e correções feitas, vamos partir para o nosso tema. A nossa atual existência, irmãos, é muitas outras, e ainda que vamos ter, são oportunidades sublimes para o crescimento moral do nosso espírito e de encontrarmos com toda a grandeza divina que nos é proporcionado. Por isso, precisamos aproveitar todas as oportunidades que está nas nossas mãos, que está ao nosso alcance. E a vida em sociedade, a vida em contato com o outro, com os nossos irmãos, sejam estes com opiniões contrárias à nossa, com religiões contrárias à nossas, com posicionamento ideológico contrário ao nosso, com posicionamento político contrário ao nosso. Esse contato que temos com o outro é um importantíssimo fator de aprendizado e, principalmente, de oportunidades para o progresso. Precisamos que alguém nos ensine para podermos esclarecer. Precisamos praticar a abnegação, o despojamento para, enfim, poder auxiliar. E o mais importante, precisamos nos educar, principalmente os nossos sentimentos, para que possamos entrar em contato com o outro. Quando formos entrar no solo sagrado do coração dos outros, é importante que nesse processo de entrar no solo sagrado do coração do outro, que a gente esteja descalço, pois o solo sagrado do coração dos nossos irmãos é sagrado, é importante. Com isso, quando estivermos em contato com os nossos irmãos na sociedade, é importante nos despojarmos dos nossos pontos de vista, do nosso orgulho, dos nossos julgamentos, dos nossos preconceitos. Pois bem, então entrar no solo sagrado do coração do outro descalço é entrar com a escuta afetiva, sem julgamentos, sem qualquer violência, sem qualquer tipo de agressão, nos comunicarmos com o outro sem qualquer tipo de violência, seja ela verbal ou não verbal, e até mesmo dos nossos pensamentos. Por isso também é importante, quando a gente entrar em contato com o outro, que a gente eduque também os nossos pensamentos. Que possamos ser sempre semeadores dos mais belos sentimentos no solo dos corações dos nossos irmãos. Que nesses momentos belos de convivência em sociedade, possamos espalhar bons pensamentos, pensamentos sadios, pensamentos elevados, nos convertendo em médiuns, ou seja, mediadores da fonte viva que representa o Evangelho redivivo no Espiritismo, para assim contribuirmos para uma melhor transformação moral da sociedade, através da benevolência, do amor e da caridade. Se ainda não conseguimos, propriamente dito, através das palavras, da comunicação verbal, que possamos nos utilizarmos do nosso exemplo, da nossa bondade, do nosso afeto para com o outro. Se ainda não conseguimos fazer isso, que possamos treinar a escuta, que possamos sempre estar disposto a escutar o outro antes de julgá-lo, escutar o outro
acima dos nossos preconceitos, para que, enfim, a gente possa compreender o outro irmão. Se um dia a gente julga um outro irmão como sendo errado ou como sendo equivocado, que possamos escutar o seu ponto de vista, escutar o seu coração, o que se passa no coração desses irmãos. É importante que a gente tenha essa sensibilidade de apenas escutar, para um dia podemos acolhermos. O aproveita, no qual é o título da doutrinária de hoje, é esses momentos, que possamos aproveitar as oportunidades que estamos inseridos para amar, e não para espalhar mais sofrimento pelo mundo. Que possamos aproveitar todos os momentos no trabalho, na família, para a nossa caminhada, para o progresso nosso e da sociedade como um todo, através da elevação moral, através da benevolência, do amor e da caridade, que possamos assim, né, como nos referimos antes, ser esses medianeiros, esses intermediários do amor, através do nosso exemplo, da nossa escuta, e sermos convertidos, enfim, em verbo, em ação para com o outro, e sem qualquer tipo de julgamento. Que em qualquer lugar que nos encontramos, possamos desenvolver esse sentimento mútuo do bem conviver e da cordialidade. Porque dessa forma, vamos pacificar o máximo de corações que conseguirmos. Passar pelo momento da metamorfose da pedra bruta para discípulos e aprendizes do Mestre Jesus. Então, irmãos, que possamos aproveitar a vivência em sociedade para desenvolver o amor, a caridade e a benevolência. Sempre, sempre mesmo, em qualquer lugar que nos encontramos, com um olhar sem julgamentos, procurando não julgar e sim apenas servir e escutar. E servir e escutar com a mente, o coração e as mãos. Servir e escutar com a mente através da razão. Servir e escutar através do coração com afeto, com benevolência, do amor e da bondade. E servir e escutar através das mãos é agir de forma consciente e saudável. E para concluir, irmãos, vamos realizar a leitura desse lindo texto de Emmanuel, que nos auxiliou nas reflexões dessa noite. Então, item 71, intitulado Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Primeira carta de João, capítulo 4, verso 20. E Emmanuel nos diz: a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouramos para ajudar, engrandecemo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além, guardando a bênção recebida para si somente. O espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca.
No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso. Na santificação ou na beleza, com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar, na instituição de valores novos, auxiliando aos outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. Se buscas o Pai, ajuda a teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? E por fim, irmãos, convido a todos para unirmos os nossos pensamentos através de uma pequena prece. Então, com os pensamentos elevados ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, vamos agradecer por este momento, pelas reflexões desta noite, que possamos nos tornarmos instrumentos da bondade e afeto e amor e caridade divina. Que possamos, aonde nos encontrarmos, sermos agentes da paz, aproveitando todos os recursos no qual dispusemos, para amarmos sem limites, conhecermos e amarmos o outro através da escuta, do amor e da caridade. Em todos os momentos em que nos encontramos, possamos sermos o teu amor e o teu amparo. Obrigado por tudo. Que assim seja. Desejo a todos um excelente final de semana, com votos de paz e bem.